Bom, pessoal, sem mais delongas, nós já podemos iniciar. Eu quero, primeiramente, agradecer a presença de todos. Já vou apresentar aí as nossas queridas palestrantes. Eu falo palestrante, pessoal, mas na verdade a ideia aqui é que não seja uma palestra, e sim um bate-papo. Então, eu vou dar algumas diretrizes gerais para todos, tá? Nesse primeiro momento, eu vou pedir a gentileza de todos os participantes, com exceção daqueles que irão falar, para fecharem as suas câmeras. Nós vamos abrir depois as câmeras para todo mundo, para tirar uma foto no final. Quem quiser abrir a câmera para fazer a pergunta, show, tá? Mas com exceção aí dos palestrantes principais, eu peço a gentileza de todos de fecharem as câmeras, ok? Além disso, tô com alguma dúvida no momento que a Gabriela está falando, ou que a Clara está falando, podem colocar as suas dúvidas no chat. Não tem. Será que minha pergunta é uma pergunta legal, uma pergunta inteligente, ou será que é uma pergunta boba? Perguntas bobas são aquelas que não são feitas, tá? Não existem perguntas bobas, então esse é um espaço de aprendizado, esse é um espaço de democracia da informação. Então, estamos aqui para realmente compartilhar o conhecimento. Nós estamos com pessoas que estão representando aqui, são, enfim, de grandes nomes, são pessoas que conhecem do que fazem, do que falam. O setor de tecnologia da informação é um setor que tem sim, uma projeção gigantesca. O Brasil tem uma força gigantesca no cenário internacional. Porém, pela baixa cultura de exportação, muita gente, muito empresário tem produto bom e não sabe como exportar serviços. Então, hoje é o dia para vocês falarem, escutarem, ouvirem sobre o projeto setorial, sobre cases de sucesso, perguntas sobre o que não deu, quais são os desafios. E eu quero lembrar a todos vocês que nós estamos aí nesse momento com 17 pessoas, tá? Eu quero deixar claro que a intenção agora nesse momento 18, com a entrada do Arnaldo da Day3 Tech, muito bem-vindo, Arnaldo. E eu quero basicamente deixar muito claro a todos que esse é um evento qualificado. Apenas empresas de tecnologia, empresas de serviço estão aqui participando, porque a ideia é que nós estejamos apenas entre os mesmos, ok? Para que as dúvidas, para que as dores e os desafios é muito mais fácil quando eu falo de igual para igual, ok? Então, não tenham vergonha, perguntem, essa é a hora. Se vocês têm dúvida para exportação de serviços, de tecnologia, a hora é agora, ok? Vou pedir mais uma vez, quem tiver com a câmera aberta, feche, com exceção da Gabriela, a Clara, que vai ser, serão é a nossa convidada, são as nossas convidadas de honra aqui desse evento. Eu também vou fechar aqui, porque vamos deixar toda a atenção voltadas para elas. Antes de iniciar, então, quero fazer alguns agradecimentos especiais. Um agradecimento mais especial à Érica, da PET, que fez um trabalho formidável de chamar todo mundo, correr atrás. Olha, ela foi guerreira. Eu falei, Érica, precisamos de mais gente. Ela, deixa comigo, Vaelt, vamos embora. E foi ligando no 1 a 1, e a gente ligando daqui de um lado, ela do outro. Tá aí o resultado. Estamos nesse momento com 21 empresas aqui participando, descontando aí 4, 5 pessoas que são os convidados. Já temos um número aqui de 15 empresas, tá? Então, o objetivo do CSEXP, pessoal, não é sabe aquela coisa que o pessoal fala, você fica lá dormindo, você, os incoterms que estão colocados. Não, é de igual para igual, é bate-papo, é gente como a gente, é tirar dúvida, é ser simples, é ser prático, é ser didático, ok? Então, dando início, antes de apresentar aos nossos queridos convidados, eu quero apresentar primeiramente ao Paulo. Érica, vou pedir a gentileza, querida, só de fechar a sua câmera, porque a gente vai agora manter as câmeras dos palestrantes. Obrigado, viu, Érica? Paulo, mostra a tua cara aí, por gentileza. Aí, o E aí, Paulo, para quem não pessoal? sabe, é o monitor do projeto PIX, daqui de Rio Preto. Eu sou o coordenador do projeto. Temos conosco também
aí a presença da Gabriela da Silva, que é líder operacional do projeto setorial Brasil IT Plus, ela é formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina, e a querida Clara Elisa Salvaládio, especialista em negócios internacionais, bacharel em Relações Internacionais pela Univale, e vai falar muito sobre a experiência dela na exportação de tecnologia da informação, ok? Lembrando, mantenham as câmeras fechadas, dúvidas podem mandar no chat, que a gente vai fazendo para vocês. Caso queiram vocês mesmos falarem, levanta a mãozinha, clica lá, levantar no canto superior, que aí nós vamos dar, assim que a pessoa terminar de falar, nós vamos dar voz para cada um de vocês, ok? Eu vou iniciar, pessoal, dizendo rapidamente sobre o PIEX. Para quem não sabe, esse é um evento, o CSEXP é uma semana que a gente chamou de Semana de Capacitação, né, que é uma semana do comércio exterior e exportação da região metropolitana de Rio Preto. Ele é, na verdade, um deslocamento, ele é uma linha vertical, ele sai do PIEX, né, como uma capacitação do PIEX, e o PIEX é o maior projeto de qualificação para exportação do mundo, tá? Isso quem disse foi a International Trade Center, que é a organização pertencente à Organização Mundial do Comércio. O PIEX é o maior projeto da Apex Brasil. Para quem não sabe, a Apex Brasil é a agência de promoção às exportações e investimento estrangeiro direto aqui no Brasil. Ela é do governo federal, pertence ao Ministério do Desenvolvimento e do Comércio Exterior. Na verdade, é um sistema S, né? Então, e o mais interessante, o PIEX, ele oferece para vocês um projeto onde vai um técnico fazendo atendimento híbrido, presencial, online, até a sua empresa de tecnologia da informação, para ensinar todo passo a passo para iniciar as exportações. Então, ele vai ensinar você a formar o preço para exportação, decidir qual que é o país-alvo, formatar um plano de marketing internacional, qual é a logística mais adequada. Para serviços, a logística é um fator que não tem muita relevância, no caso, mas, enfim, ele vai olhar todos os fatores, onde você encontra barreiras, né, onde não tem barreiras, onde você tem acordos, onde você não tem acordos. O PIEX, ele é, vamos dizer assim, o primeiro passo para que você comece a exportar. Você vai receber muito, mas muito conhecimento, tá? Muito conhecimento de técnicos, e acredite ou não, é gratuito, tá? É um recurso que volta para nós por intermédio desse projeto. E esse projeto é o início, é o pontapé inicial. Depois dele, você tem outras coisas, outras maneiras de ter apoio. Então, vou criar uma escadinha aqui rápida para vocês, já vou dar o papo para quem já sabe, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Não, gente, quero exportar. Eu tenho uma empresa de tecnologia, sou um empresário X, tecnologia da informação. Quero exportar, como é que eu faço? Onde eu começo? PIEX. PIEX vai lá, vai segurar na tua mão, a técnica vai montar junto com você o seu planejamento estratégico, o seu planejamento para exportação. Você vai aprender com o técnico ou com a técnica sobre todo esse processo. Findado esse processo, findado esse momento, aí você tem outros milhares de apoios. Um dos grandes apoios que você vai poder contar é com o projeto setorial Brasil IT Plus, ok? O Brasil IT Plus é, na verdade, um projeto, eu vou falar super por cima, porque aí eu deixo a Gabriela para poder explicar um pouco mais a respeito disso. Já vou dar a palavra para você, Gabi. O Brasil IT Plus, ele é a união é um projeto que une entre a Apex Brasil e a Softex, ok? Então, a parceria entre essas duas grandes entidades, voltada para o mercado internacional, se chama IT Plus, Brasil IT Plus, tá? O Brasil é referência em tecnologia, o Brasil já é visto lá fora como um grande celeiro de empresas de tecnologia, e que se você está aqui hoje, parabéns, pessoal, parabéns, porque hoje você está dando um primeiro passo na sua jornada exportadora, e você vai ver, de forma bem didática, como que todas essas entidades vão poder te apoiar. Então, passo agora, feito esse prólogo, passo agora a palavra à nossa querida Gabriela, que é do projeto Brasil IT Plus, Gabriela da Silva. Gabriela, você quer fazer alguma apresentação inicial sobre quem é você? Ou já vamos direto para as perguntas já?
Vaelt, eu ia passar antes para a Clara. A gente pensou num formato, eu e a Clara, a gente conversou assim para se preparar, porque a gente está falando de desafios e oportunidades, né? E aí você se apresentou um pouquinho sobre o PayEx, um pouco sobre o Brasil IT Plus como uma grande oportunidade aí dentro desse processo de internacionalização das empresas. E aí a Clara vai começar então com os desafios, né? Show. Então É eu acho assim, que faz mais perfeito. sentido a gente criar essa lógica aí. Obrigado, Gabi. Pode começar então, Clara. Obrigado. Ah, perfeito. Então, obrigada, Gabriela. Obrigada, Vaelt. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para estar aqui conversando com vocês hoje sobre exportação de serviços de tecnologia. É um tema que eu pessoalmente gosto muito. E também fico muito feliz em poder agregar um pouquinho com o núcleo do PayEx de vocês. Eu sou uma grande amante desse programa PayEx. Eu sou técnica aqui em Blumenau também. A gente está finalizando o nosso ciclo de atendimento. Então, fico bem contente de compartilhar o conhecimento que eu construí nesses 2 anos de núcleo aqui em Blumenau, falando sobre serviços de tecnologia. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela da minha apresentação, daí se puderem me dar um ok quando ela estiver compartilhada, por gentileza. Prontinho, tá sim. Prontinho? Perfeito. Tá sim, cara. Então, vamos lá. Como a Gabriela inicialmente falou, a gente vai conversar hoje sobre as oportunidades e desafios, falando sobre a exportação de serviços e tecnologia. O meu objetivo com vocês nessa fala inicial é compartilhar um cenário sobre exportação de serviços e tecnologia do Brasil para o mundo. Então, eu vou falar bastante aqui, principalmente nessa primeira parte, sobre os desafios e um pouquinho mais no final, linkando com as oportunidades, né? A gente já faz o link com o Brasil IT Plus. Mas eu queria compartilhar para vocês qual o cenário hoje quando a gente fala de exportação de serviços e tecnologia aqui no Brasil. E o Vaelt e a Gabriela muito bem colocaram. Nos últimos anos, o Brasil está se destacando muito em desenvolver novas tecnologias, principalmente inteligência artificial. E um grande exemplo disso, a gente tem um dos maiores eventos de tecnologia no mundo, que se chama o Web Summit. Ele inicialmente acontecia somente na Irlanda, depois ele passou para Portugal, e no ano passado a gente teve uma edição aqui no Brasil, e esse ano nós vamos ter uma outra edição. Então, eles escolherem o Brasil como um dos lugares para ter esse grande evento de tecnologia também é um sinal que nós estamos nos desenvolvendo muito nessa área. Então, realmente, a gente tem uma tendência de aumentar as exportações de serviços de tecnologia no Brasil, uma vez que esse setor está sendo muito bem investido aqui dentro também. Primeiramente, trazer para vocês aqui alguns exemplos de serviço e exemplos de tecnologia que são passíveis de exportação. Não sei se algumas das empresas que estão participando aqui também se enquadram em alguns desses serviços, mas eu quis trazer aqui alguns exemplos. Seria uma empresa de tecnologia que faz o desenvolvimento de software, né, o SaaS, desenvolvimento de site, de aplicativos, serviços de consultoria, né, as software houses, as fábricas de software. Existem empresas que fazem alocação de time a partir de outsourcing. Então, esses são alguns tipos de serviço que nós temos aqui no Brasil que eles são exportáveis. E, além desses voltados mais para tecnologia, a gente poderia dar exemplos como serviço de arquitetura, serviço de engenharia, algum tipo de treinamento ou consultoria. Então, esses são alguns exemplos de serviços que a gente poderia exportar. Aqui com vocês, eu queria fazer uma referência em relação à exportação de produtos e à exportação de serviços. Durante a minha fala, eu vou fazer bastante essa comparação com vocês, porque eu acredito que vai ficar um pouquinho mais claro qual que é esse cenário da exportação de serviços no Brasil, uma vez que a gente faz essa comparação com o produto. Aqui eu trouxe para vocês uma linha de um fluxo quando a gente fala de exportação de produto. Porque, né, depois se vocês quiserem até comentar ali no chat, quando a gente fala na palavra exportação, eu acredito que a primeira imagem que vem na cabeça de vocês é de um container, ou é de um navio atravessando o oceano para entregar uma carga, né, ou é um pallet cheio de produtos, uma caixa fechada. Então, normalmente, quando a gente pensa em exportação, a gente acaba atrelando a esse fluxo de temos a fábrica aqui no Brasil, a gente faz um transporte interno, depois ele vai, né, ser encaminhado via navio ou via avião, vai chegar na alfândega do outro país e vai ser entregue até a casa do nosso cliente. Então, esse fluxo de exportação de produtos, ele está um pouquinho mais claro na nossa cabeça. Agora, quando a gente fala de exportação de serviços, a gente vai pensar, ué,
Vou ter que colocar uma pendrive dentro de um navio? Será que tem alguma alfândega que meu software vai ter que parar? Será que ele vai parar na Receita Federal do outro país? Então, como que é esse fluxo da exportação de serviço? Isso é algo que a gente ainda está se acostumando com o processo e por isso que às vezes acabam gerando algumas dúvidas quando a gente fala de exportação de serviços. E aquele não é raro, mas acontece com frequência. Algumas empresas de serviço e que, né, desenvolvem alguma tecnologia, às vezes eles até pensam, poxa, mas eu posso exportar meu serviço? Aí a gente pode fazer aquela brincadeira de, poxa, mas vamos lá, você é uma empresa aqui de Santa Catarina e você atende um cliente em São Paulo, ou você atende um cliente lá no Nordeste. Se você atende um cliente que está em outro estado, por que a gente não poderia atender um cliente que está em outro país? Então, é totalmente possível a gente também exportar serviço, mas acaba que nem sempre a gente faz essa analogia tão rápido do que quando a gente fala de uma exportação de produto, onde a gente entende um pouquinho mais todos esses processos. Trazendo aqui para vocês também, de novo, essa comparação de produtos e de serviços, a gente tem um conceito muito importante, que é o conceito de classificação fiscal, que é a famosa NCM, não sei se todo mundo já ouviu falar, ou SH. Então, essa classificação fiscal nada mais é do que um código. A NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul, ou o SH, Sistema Harmonizado. Vamos pegar aqui o exemplo do SH, que ele é uma codificação que ele funciona no mundo inteiro, ele é difundido no mundo inteiro, e ele é um código de 6 dígitos. Então, para todos os produtos que vocês estão vendo em cima da mesa de vocês, uma garrafinha de água, um caderno, uma caneta, uma roupa, todos os produtos, os bens tangíveis, eles têm essa classificação fiscal, que foi feita a partir de um acordo internacional entre os países. Então, essa codificação acaba facilitando muito o comércio e a comunicação entre comprador e vendedor. Eu sei exatamente o que eu estou vendendo, e o meu comprador lá do outro lado do mundo, que fala um outro idioma, ele sabe exatamente o que ele está comprando a partir dessa classificação. Quando a gente fala de serviços, aqui no nosso caso, de tecnologia, hoje nós não temos uma classificação fiscal, uma codificação internacional que seja difundida para falar sobre a venda internacional de serviços. Nós temos algumas classificações nacionais. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a NBS, Nomenclatura Brasileira de Serviços, mas ela funciona, ela tem a vigência somente dentro do território nacional, então ela não nos auxilia nesse comércio internacional. Então, essa é uma diferenciação também que a gente tem quando fala de exportação de produtos e serviços. O primeiro ponto seria nessa codificação, que a gente chama de classificação fiscal. Um outro ponto também que nós temos em relação a produtos e serviços é sobre essas duas plataformas que eu coloquei aqui embaixo para vocês, o Syscomex e o Syscoserve. O Syscomex, talvez algum de vocês aqui já tenha um pouquinho mais de conhecimento, ele é uma plataforma do governo que ele visa monitorar e gerenciar toda a importação e a exportação de produtos. Então, obrigatoriamente, toda empresa no Brasil que queira atuar no comércio internacional, ela precisa cadastrar essas compras ou vendas dentro do Syscomex. Então, de uma forma bem prática e resumida, se eu fosse uma empresa aqui no Brasil que produzisse garrafinhas de água, por exemplo, e eu quisesse exportar para uma empresa na China, eu ia ter que, primeiramente, enquadrar o meu produto no SH, então qual que é o código do meu produto, e depois eu entro dentro do Syscomex e coloco, eu estou vendendo 100 garrafinhas para a China, 200 garrafinhas para o Canadá, 100 garrafinhas para os Estados Unidos. Então, a gente tem esse monitoramento de uma forma governamental e federal, falando de exportação de produtos e bens. Quando a gente fala de serviço, infelizmente, hoje nós não temos uma plataforma do governo, né, a âmbito nacional, onde a gente precisa fazer esse cadastro das exportações e importações de serviços e tecnologia. Nós tínhamos, até 2020, uma plataforma que se chamava Syscoserve. Não sei se algum de vocês até já chegou a atuar com Syscoserve. Ficou ativo por um curto período de tempo, mas ali dentro a gente precisava sim fazer esse cadastro de exportações de serviço, tá? Mas hoje em dia, infelizmente, nós não temos essa plataforma e nem temos essa classificação fiscal que eu falei para vocês. Mas, Clara, quais que são os prós e os contras de nós termos esse monitoramento ou de nós não termos esse monitoramento e essa plataforma do governo para gerenciar? Um ponto positivo, talvez, de nós não termos, né, essa plataforma do governo, é que nós temos um procedimento burocrático e uma obrigação acessória a menos, certo? Então, a gente não precisa entrar dentro do Syscomex ou do Syscoserve e cadastrar essas exportações. Então, isso, de um
de uma forma, acaba facilitando um pouco essa questão logística e burocrática da venda, certo? Só que um ponto extremamente negativo de nós não termos essa plataforma, nós não temos essa codificação, é a falta de dados. Então, hoje a gente não consegue ter, a âmbito nacional, né, federal, assim, em nome de Brasil, os dados relativos às exportações de serviço de uma forma específica. Nós temos, sim, algumas entidades setoriais, exemplo do Brasil IT Plus, a Apex Brasil, e outras entidades setoriais, como a ABS, Associação Brasileira de Empresas de Software, que eles sim publicam estudos, né, mais setorizados falando sobre exportação de serviço, mas a gente acaba não tendo um parâmetro do Brasil como um todo. Então, para qual país o Brasil está mais exportando software de saúde? Para qual país o Brasil está exportando mais software de educação? Ou desenvolvendo sites, desenvolvendo aplicativos? Então, a gente não consegue ter esses dados de uma forma um pouquinho mais fina. Então, esse é um ponto negativo de a gente não ter essas plataformas do governo, nem a classificação. O cenário que nós temos hoje, então, no Brasil, falando sobre exportação de serviços, são falta de dados e desses fluxos um pouco mais difundidos, pelo fato de nós não termos uma NCM de serviços, não temos o Siscomex, o que acaba gerando poucos dados e ainda pouco material de estudo para a nossa área aqui. Mas eu queria falar para vocês que, pela minha visão, esse cenário ele é totalmente compreensível, tá? Eu acho que a gente não precisa se preocupar. Por quê? Fazendo a comparação com o produto de novo. Nós trocamos mercadorias entre países, entre empresas e entre pessoas há séculos, diria há milhares de anos. Então, aqui trouxe um exemplo para vocês na esquerda, uma imagem de Veneza, linda e maravilhosa, falando que no ano 1000 eles já abriram esses entrepostos comerciais. Então, há mais de 1000 anos, a gente já troca mercadoria. Então, é compreensível que a gente tenha esses fluxos um pouco mais difundidos e um pouco mais consolidados entre os países. Enquanto as trocas de tecnologia, elas são extremamente recentes. Coloquei para vocês aqui só um exemplo também para ficar um pouco mais visual. No ano de 1981, a IBM, que é uma das grandes empresas no setor de tecnologia e de computadores, eles lançaram esse computador em que todas as pessoas podiam usar. Então, foi ali na década de 80 e de 90 que os computadores eles foram mais democratizados, digamos assim. Então, se a gente for olhar, nós não temos aqui nem 60, 50 anos onde a produção de tecnologia ficou mais forte e, consequentemente, essas trocas comerciais entre países. Então, é algo extremamente recente, né? Então, eu diria que não tem motivos para preocupação, é algo que está sendo desenvolvido aos poucos, mas realmente a gente tem essa diferença de mercadorias e tecnologia em uma comparação histórica. Aqui mais um pouquinho desse cenário que nós temos falando de exportação e de serviços de tecnologia, certo? A parte de logística e de entrega, que nem o Velt falou ali no começo, né? A parte logística de serviço e tecnologia, eu posso dizer que ela é um pouco mais facilitada do que quando a gente fala de um produto físico, certo? Então, um produto físico, se a gente for fazer uma exportação, colocar dentro de um container, que seja um transporte marítimo, desde a minha venda até o meu cliente receber meu produto, pode ser que isso demore de 2, 3 até 4 meses para o meu cliente receber o produto na fábrica dele. E quando a gente fala de serviço, a efetividade da venda, ela acaba sendo mais rápida. Por quê? Se eu encontrei o meu cliente hoje, pode ser que amanhã ou depois de amanhã ele já esteja utilizando o meu software, eu já esteja prestando serviço para ele. Porque nessa forma acaba sendo mais facilitado, certo? Essa parte logística de entrega. Ao mesmo tempo que nós temos essa parte de pesquisa de mercado um pouco mais, não vou dizer complicada, mas ela demanda um pouquinho mais de esforço pela questão de falta de dados. E como é algo muito recente que os países estão realizando, a gente acaba tendo algumas dúvidas quanto ao processo. Então, como que eu emito uma invoice para exportação de serviços? Como eu formo o meu preço para serviços? Né? Estratégias de marketing internacional voltada para tecnologia? Como é que eu elaboro um contrato internacional de serviços e tecnologia? Porque nós temos, sim, algumas peculiaridades do que quando a gente fala de exportação de produto. E hoje a gente também tem poucas empresas e profissionais que atuam nessa área específica de serviços e tecnologia que podem dar esse apoio. Mas ali no final eu vou trazer algumas ideias de parceiros que vocês possam ter. Mas hoje é mais ou menos essa a realidade que nós temos.
Entretanto, agora a gente já vai entrando para a parte um pouquinho mais de oportunidades. Até agora eu quis compartilhar com vocês o cenário que nós temos de exportação a partir do Brasil. Falando um pouquinho do perfil de empresa que está aqui comigo hoje, eu ouso dizer que algumas empresas de tecnologia que estão aqui comigo, talvez vocês já sejam internacionalizadas e vocês ainda não se deram conta. E aqui eu sei que eu estou trazendo um conceito diferente, que eu acho que eu ainda não falei essa palavra, né? De internacionalização, uma palavra bem comprida. O que é o processo de internacionalização da nossa empresa, né? Nós podemos internacionalizar a empresa de várias formas, certo? Uma forma de internacionalização é a exportação. Mas eu posso internacionalizar abrindo uma filial no exterior, adquirindo um investimento estrangeiro, fazendo a fusão ou aquisição com uma empresa do exterior e também através da importação de serviços e tecnologia. Então, eu acredito que muitas das empresas de tecnologia que estão aqui hoje, vocês importem serviços de outro país, porque a matéria-prima da tecnologia é a própria tecnologia. E a gente sabe que países como Estados Unidos e a própria Europa, eles acabaram desenvolvendo algumas tecnologias antes aqui do Brasil, então a gente precisa fazer essa compra internacional de tecnologia. Então, ao passo que vocês importam tecnologia, de alguma forma vocês também já estão internacionalizando a empresa de vocês. Estão tendo esse contato com um know-how internacional, com gerentes de outro país, seja até mesmo fazendo o pagamento de uma invoice, né, para o fornecedor de vocês lá fora. Então, pode ser que vocês já tenham esse contato internacional através da importação. E, claro, a gente também tem a opção de fazer a exportação, que seria a venda de vocês para o exterior. A gente tem um outro conceito também bem interessante que eu queria só pincelar com vocês aqui hoje, que é o conceito de Born Global. Ele é muito famoso quando a gente fala de startups, né, empresas de tecnologia, mas ele também se aplica para a indústria, tá? O que é o Born Global? É quando a gente cria a empresa com um pensamento global. Então, desde o dia 1, a gente já consegue fazer algumas adaptações, né? Algumas melhorias na empresa, pensando no mercado internacional, para que a gente não precise primeiro estruturar a empresa pensando no Brasil e depois a gente olhar para o internacional. A gente pode fazer essas duas ações ao mesmo tempo, que acaba realmente facilitando a exportação num período mais para frente. E um último tópico que eu queria trazer com vocês aqui, que é um tópico muito interessante, até um case de uma empresa que eu atendi no ITH, no International Tech Hub, na semana passada. A gente estava conversando com uma indústria aqui de Santa Catarina, e eles fazem produção de maquinário, né? Então, grandes máquinas. E ele estava falando sobre a produção de produtos dele, e aí eu estava conversando com ele, eu falei, poxa, né, mas eu acabo atuando mais com empresas de serviço e tecnologia, não atuo tanto com a exportação de produto. Ele falou, não, mas eu queria trocar uma ideia contigo, porque eu queria trazer algumas soluções tecnológicas, alguma servicificação para dentro da minha empresa. Porque quando a gente cria um software, né, principalmente um SaaS, normalmente a gente faz a cobrança por recorrência. Então, a gente tem uma segurança maior que está entrando um valor todo mês. Quando a gente fala de produto, às vezes a gente trabalha com pedidos fechados, que era o caso desse cliente que falou comigo. Ele falou, Clara, às vezes eu tenho grandes pedidos, mas tem meses que eu não tenho tantos pedidos. E quando a gente fala de serviço, essa recorrência é um pouquinho maior. Então, até mesmo dentro da indústria, a gente está vendo essa tendência de servicificação, que é realmente esse faturamento por recorrência. Ou seja, existe hoje realmente uma tendência de aumento nas exportações de tecnologia, à medida que aqui dentro do Brasil esse mercado está muito quente. Então, a gente tem sim essa tendência de aumento. E ele é um processo que não está acontecendo só no Brasil, mas ele está se intensificando no mundo inteiro. Trouxe aqui alguns exemplos de países pequenos e que, às vezes, em primeiro momento, a gente pensa, ué, mas esse país, ele é forte em tecnologia? Então, países como a Estônia, Israel, Portugal e Colômbia são grandes polos, né, de países que talvez nem sempre a gente pense em tecnologia. Por exemplo, Estados Unidos, até mesmo a Inglaterra, a gente acaba já associando em um primeiro momento. Mas esses outros países também estão se modernizando e apostando muito nas soluções tecnológicas. E o Brasil, ele está, assim, seguindo esse mesmo padrão, principalmente depois da pandemia, certo? Então, isso é algo que também ficou bem forte ali depois da pandemia.
Então, a gente tem um cenário futuro, né, da projeção de criação de outros mecanismos de controle, elaboração de mais dados setoriais, mais incentivos para exportação de tecnologia. Então, a gente tem, assim, alguns movimentos que estão acontecendo aqui no Brasil e em outros países para fomentar e organizar um pouquinho mais esse fluxo de exportação de serviços de tecnologia. Uma dessas justificativas, talvez, para a gente estar falando de exportação e do porquê que é importante vocês, enquanto empresa brasileiras, olharem para o mercado internacional, é esse conceito de reforma tributária. Então, aqui eu queria colocar uma pulga atrás da orelha de vocês, só para vocês ficarem pensando, assim, depois da nossa palestra sobre isso, porque é um tema muito importante, tá? Não sei se todos vocês estão acompanhando um pouquinho da reforma tributária que está sendo discutida aqui no Brasil. Ainda não foi batido o martelo, e esse é um tópico que talvez vai ser implementado, né, em um médio período de tempo, então não é algo para ontem, nem para a semana que vem, mas é algo para a gente começar pensando também. Hoje, né, nos dias atuais, quando a gente fala de uma venda nacional, então vocês, enquanto empresas de serviços, a gente tem uma média de tributação de 8% para as vendas que vocês fazem aqui no Brasil. Então, PIS, COFINS e ISS gira em média de 8% nas vendas nacionais. Quando a gente fala de exportação, de venda para o exterior, nós temos, em regra geral, uma alíquota zero de exportação. Isso até é algo que nem todas as empresas têm conhecimento, é um ponto que a gente traz no PayEx, de que para exportação a gente tem isenção do PIS, do COFINS ao ISS, né? Em regra geral, é necessário olhar especificamente para cada empresa. E se a gente for olhar para a reforma tributária, aqui do lado direito, se a reforma for aprovada nos moldes que ela está hoje em dia, se fala de um aumento na tributação, então nós teríamos um IVA de 25% até 28% para vendas nacionais de serviço. Então a gente passaria de 8% para até 28% de tributação, ou seja, ficaria muito mais caro a gente vender serviço aqui dentro do Brasil. E falando de exportação, na reforma tributária, nos moldes que ela está hoje em dia, tende a manter o IVA com uma alíquota de 0%. Então, se hoje talvez ainda não faça sentido para a empresa brasileira olhar para o exterior, no futuro, com essa tendência da reforma tributária, vai ser até um meio de sobrevivência para a empresa de tecnologia ter parte do seu faturamento em outra moeda. Então, é necessário a gente olhar para a exportação como uma oportunidade, né? Temos vários benefícios quando a gente olha para outros mercados, a gente vende para outros países. Então, a gente sai de um cenário de venda para um único país, né, aqui dentro do Brasil, para um universo de 195 possibilidades. Então, realmente é uma oportunidade para vocês amadurecerem enquanto empresa, ganharem novos mercados, ter receita em outras moedas. Então, isso é sempre muito bacana, né? Ter um faturamento em dólar, ter um faturamento em euro, um aumento de competitividade para vocês, mesmo aqui dentro do Brasil, atrair mão de obra e reter a mão de obra. A gente sabe que isso é uma grande problemática dentro das empresas de tecnologia hoje no Brasil, reter a mão de obra. Muitos dos desenvolvedores, dos profissionais de tecnologia, eles estão trabalhando para fora, né? A famosa fuga de cérebros. Então, como é que a gente consegue prevenir essa fuga de cérebros? Às vezes, é internacionalizando a nossa empresa aqui no Brasil para que a gente ofereça essa oportunidade para o nosso funcionário, de, poxa, também estamos exportando, estamos olhando para outro mercado, então pode até ser uma estratégia de vocês reterem a mão de obra. Expandir a receita, diminuir a dependência do mercado interno, então diversificar riscos, certo? A gente tem uma parte de faturamento no Brasil e também em outros mercados. E um ponto muito legal, que também as empresas gostam bastante, é em relação ao aumento de valuation. Então, muitas startups ou empresas de tecnologia, elas têm esse interesse em receber um investidor, então passar por uma rodada de investimento. E essa vontade de estar no mercado internacional, essa vontade de exportar ou já está exportando, pode até aumentar o valuation de vocês na hora de uma rodada de negociação. Então, é algo que os investidores anjos, né, as empresas de investimento, eles gostam muito desse diferencial de estar no mercado internacional. E para que a gente encontre, então, essas oportunidades internacionais, né, ou ser encontrado por essas oportunidades, é necessário que vocês, empresários, né, e profissionais na área de tecnologia, se exponham ao ecossistema, então, se exponham a esses ambientes internacionais. Eu gosto de dizer que é muito difícil
que um cliente internacional dos Estados Unidos ou de Portugal vá bater na porta de vocês, aí no escritório de vocês, e falar: oi, tudo bem? Eu queria te pagar em dólar, eu queria, né, o teu serviço e eu vou te pagar em outra moeda, que nós somos beneficiados da cotação. Ou, poxa, eu queria fechar um projeto com você. É muito difícil que isso aconteça pensando num cliente internacional. Então, é necessário que vocês realizem movimentos olhando para o mercado internacional. E quais são esses movimentos que vocês, enquanto empresa, poderiam fazer e que seria interessante? Alguns programas de aceleração internacional, nós temos aqui mesmo dentro do Brasil e dentro de outros países também. Aqui dentro do Brasil temos o Brasil 8 Plus, por exemplo. Mas a partir do momento que vocês selecionarem um país de interesse para vocês, vocês podem procurar esses programas lá dentro daquele mercado. Também procurar essas novas parcerias e oportunidades. A própria participação em feiras e eventos internacionais é extremamente importante. A Apex Brasil, o Brasil IT Plus, eles estão presentes em muitos eventos internacionais. Então, Estados Unidos, Portugal, Colômbia, Chile. Então, é importante que vocês se exponham a esses outros mercados, porque daí sim vocês vão ter contato com essas oportunidades. Poxa, encontrei um possível cliente nos Estados Unidos, encontrei um possível cliente em Portugal, encontrei um parceiro em outro país que vai revender o meu software lá fora. Então, esses são alguns caminhos para que vocês tenham contato com essas oportunidades. Como eu comentei, é importante ter contato com o tema da internacionalização e contar com parceiros nessa jornada. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de parceiros que poderiam auxiliar vocês. Propriamente o PayEx, né, que ele é um programa de qualificação para exportação, que ele também atende empresas de serviço. Temos o Go-to-Market, que ele é um programa do Sebrae também voltado para a internacionalização. Temos o International Tech Hub também, que eu atuo e a gente auxilia as empresas nesse processo de exportação e importação de tecnologia. E também o Brasil IT Plus, que a Gabriela vai falar para a gente daqui a pouquinho, que ele é um programa muito bacana aqui do Brasil para fomentar as exportações de serviços e tecnologia. Então, agradeço a atenção de vocês. Fico aqui super à disposição, caso vocês queiram me mandar um e-mail, mandar uma mensagem no LinkedIn. Aqui também está o QR Code do meu WhatsApp. E o meu objetivo foi trazer para vocês um pouquinho do cenário do Brasil, falando em exportação, principalmente, né, nos desafios e oportunidades. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, fico à total disposição, tá bem, galera? Obrigadão. Muito obrigado, Clara, pela explicação super didática. Nós estamos aí com 30 pessoas já participando desse nosso evento, sendo aproximadamente 25 pessoas do setor de tecnologia. Pessoal, quero só fazer antes de passar aí a palavra à Gabriela, que vai falar do projeto, como o projeto, o Brasil IT Plus pode auxiliar vocês, apenas para que vocês fiquem mais claro, tá, para todos. Vocês escutam muito nome, PayEx, Apex, Brasil IT Plus, aí essa pessoa fica meio perdida, né? O PayEx, como eu disse, ele é um projeto, essa capacitação aqui, ela é uma capacitação do PayEx. E por que ele é do PayEx? Porque ela visa apresentar para o setor, né, o que existe já, quais são as oportunidades, quais são os desafios. O PayEx ele é executado na região pela CIRP. A CIRP é a segunda associação comercial do Brasil a executar um projeto como esse. A primeira é do Rio Grande do Sul. Então, a CIRP é a primeira do estado, é a segunda do Brasil. E é muito importante deixar claro que quando vocês entram pelo PayEx, que é um projeto que vai lá, vai o técnico ensinar vocês a exportar, muito importante, nós estamos já com 80 vagas basicamente já preenchidas. Nós temos 125 e nós passamos da metade do projeto agora. Significa que vou ter aí uma quantidade bem reduzida de vagas. O projeto ele é gratuito. E se entrar 5, 6 pessoas por cada capacitação que a gente fizer, quem tiver no último lá, quem deixar para sexta-feira, quando acabar o de PET, que a gente vai ter mais 6 desses eventos, cada um de setor específico, vocês não vão ter mais vaga. Lembrando, ele é gratuito. Só que é o seguinte, vou deixar um recado aqui para vocês. Ele pode ser gratuito, ele é o melhor do mundo, você vai ter profissionais de primeira qualidade ensinando a você exportar os seus serviços de tecnologia, porém, se você não pensar em exportação a médio e longo prazo,
sabendo que você vai ter que também investir e que exportação não é que nem mercado nacional, vai lá e vende, não é assim que funciona, sabendo que você vai ter que investir, se você falar, não sei se eu vou investir, não participem do PayEx, por favor, não tira a vaga de quem quer realmente exportar. Porque realmente quem quer exportar é para quem nós queremos direcionar esse recurso. Porque esse é um recurso, querendo ou não, um recurso do nosso dinheiro que está voltando para nós da melhor forma possível para ensinar cada um de vocês a exportarem, tá bom? E terminando a exportação, ou durante o processo de exportação, você tem grandes apoios. Um deles é o projeto Brasil IT Plus, que é a parceria entre a Softex e a Apex Brasil, que agora eu convido a nossa querida Gabriela para falar um pouquinho sobre o projeto, e aí nós vamos abrir para perguntas e respostas. Perfeito. Obrigada, Vaelt. Obrigada pelo convite. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Por favor, me avisem aí se deu certo. Certinho. Deu certo? Coloquei em tela cheia, também aparece? Perfeito, está aparecendo sim. Joia. Então tá, gente, minha ideia então é apresentar um pouquinho mais sobre o Brasil IT Plus, nessa ideia justamente aí de que a Clara comentou, né, da gente talvez começar a se concentrar nas oportunidades como forma de sobressair, eu acho, né, de superar os desafios no processo de internacionalização. E aí, honrando o que o Vaelt comentou para a gente fazer com que hoje seja um bate-papo, eu vou tentar ser bem breve. O Brasil IT Plus, para tentar resumir assim um pouco da explicação dele, é também um projeto setorial, né? O Vaelt ele explicou um pouco sobre o PayEx e da mesma forma, né? De igual forma, o Brasil IT Plus é também um projeto setorial em parceria, né? Da parceria aí entre Softex e Apex Brasil. Então, a gente é uma política pública, né, dessa parceria que vai apoiar a internacionalização de empresas brasileiras de software e serviços de TI. A gente é especialista, a gente entende as reais demandas do mercado de tecnologia no mundo, a gente já está no mercado há mais de 18 anos, na realidade. Eu acredito que hoje, em 2024, a gente está fazendo 20 anos de presença em algumas feiras internacionais, e a gente já apoiou 640 empresas brasileiras rumo ao mercado internacional. Aqui eu tenho alguns números de impacto para trazer para vocês sobre o projeto setorial. O nosso projeto setorial ele é bianual, é uma parceria bianual entre Softex e Apex Brasil. Então, a gente está, inclusive, agora no momento de renovação do projeto. Então, a gente fazendo esse pente fino sobre o projeto que aconteceu, esse último projeto que está vigente até agora, abril desse ano, né, de 2024, a gente já atendeu 226 empresas. Em 2023, a gente teve, dentre as empresas atendidas, cerca de 790 milhões de dólares em exportação. Em 2022, esse valor era de 593 milhões, o que representava 50% das exportações inteiras, né, de Brasil. Então, 50% das exportações de software e serviços de TI do Brasil eram de clientes do Brasil IT Plus. Então, isso é super interessante aí de trazer para vocês. O nosso público-alvo, então, são empresas brasileiras de software e serviços de tecnologia que buscam alcançar ou expandir suas operações no mercado internacional e, para tanto, buscam por parceiros que entendam seus objetivos e dores, independentemente do porte ou segmento. É uma das coisas que a Clara falou, né? A ideia da gente se conectar com quem está fazendo isso, estar nos hubs onde se fala sobre internacionalização para a gente aprender as dores uns dos outros, a gente aprender os acertos uns dos outros também. Então, aqui eu tenho alguns dos nossos grandes clientes, né? A TOTUS, Stefanini, eu aposto que vocês, enfim, já se depararam com esses nomes, né? Stefanini é um dos nossos grandes nomes aí de sucesso nesse processo de internacionalização. MC1 também é super interessante ouvir da história deles também de erros, inclusive no processo de internacionalização, para que outras empresas não repitam. Senha Segura, que se internacionalizou com esse nome mesmo, né? Nos Estados Unidos eles falam Senha Segura. Então aqui a gente tem CIT, NAV, enfim, algumas dos nossos clientes. Como é que a gente apoia as empresas nesse processo de internacionalização? Então a gente apoia com inteligência de mercado, eventos internacionais, algo que a Clara também comentou, né? A participação em feiras e eventos internacionais como uma forma de possibilitar aí
a promoção comercial, o contato com solution providers, com usuários da tecnologia, né, que podem aí adquirir os serviços oferecidos por vocês, os serviços e soluções. Matchmaking personalizado, networking com empresas em processo de expansão internacional e conexão com players internacionais, além de outras possíveis aí, projetos, enfim, para entender como é a maturidade da empresa, quais são os passos, o passo a passo para a empresa continuar na jornada de internacionalização, né, avançando nesse processo. Então, a gente apoia nesse sentido. O nosso procedimento para pensar nas ações que a gente vai fazer ao longo dos 2 anos de processo, de programa de Brasil 8 Plus, ele é sempre por definição de mercados prioritários. E essa definição de mercados prioritários é interessante de trazer para vocês também. Por quê? Porque o processo de definição de países aonde a gente vai se concentrar para executar as nossas ações é um processo quali-quanti, é uma metodologia qualitativa e quantitativa. Então, a Apex Brasil ela tem uma metodologia quantitativa de análise de variáveis de diversos setores, segmentos aí para, enfim, entendimento de quais são os países que melhor pontuam para esse processo de, enfim, de internacionalização. São setores, por exemplo, de cibersegurança. A Clara falou bastante de Israel, né? Israel tem sido um país foco aí no processo de internacionalização, inclusive de empresas brasileiras que estão concentradas em cibersegurança. A gente tem países que não são somente Estados Unidos que começam a aparecer mais, e aí nesse processo quantitativo, né, essa metodologia quantitativa de análise da Apex, são algumas variáveis aí são levantadas para pontuação dos países e definição de mercados prioritários do projeto setorial. Mas, para além disso, a gente também inclui nessa metodologia um momento qualitativo, que é de validação de fato. Então, isso eu acho que é um dos pontos super legais de trazer sobre o Brasil 8 Plus, é que a gente é um programa construído junto com quem é cliente. Então, as empresas que são aderidas ao Brasil 8 Plus, elas também constroem esse programa. E elas constroem trazendo as suas dores, os seus cenários, os seus contextos, validando, inclusive, os países em que a gente vai se fazer presente, né, nos próximos projetos. Então, a gente estava justamente nesse momento agora de renovação do projeto setorial, definindo os mercados prioritários. E, para isso, a gente fez esse momento de validação com as empresas aderidas, né, as empresas que são clientes ali do Brasil 8 Plus, para perguntar, aqui, faz sentido para você a gente se concentrar nesses países? Como é que é o processo de vocês nesse meio? Estados Unidos, realmente, enfim, indiscutível a presença, né, dele como um país de atenção do programa, mas México, faz sentido a gente incluir? Colômbia, faz sentido a gente incluir? Então, é um processo realmente de validação para a gente trazer, então, os países do cenário. E aí, para esse projeto que está se findando agora em 2024, esses eram os nossos países de concentração, né? As ações, elas se concentravam nesses países: Estados Unidos, Canadá, Portugal, México, Espanha, Reino Unido, Chile, Colômbia, França. Clara falou alguns deles, né? Então, ela falou do Web Summit. O Web Summit, ele acontece em Portugal. A gente tem Mobile World Congress, que é um grande evento que acontece na Espanha. Recentemente terminou, semana passada ele estava acontecendo por lá. Estados Unidos, enfim, indiscutível a quantidade de eventos e feiras internacionais que acontecem por lá, e enfim, o próprio país como um hub gigantesco, né, para a gente explorar nesse processo, nessa jornada de internacionalização. E aí agora, para o próximo projeto, a gente tem outros mercados prioritários que eu trago logo em seguida, enfim, um pouquinho mais para frente. Mas antes eu queria apresentar um pouco de números dos nossos eventos que aconteceram ao longo do ano de 2023, mas eu prometo que eu vou ser bem breve para não, enfim, né, não ser maçante, mas para trazer, eu acho que de fato meio que dar sentido àqueles números que eu apresentei no começo, né? Alguns desses números, inclusive, são números que a gente apresenta a Apex, de fato, né, dentro das nossas relatorias, mas é super interessante trazer para vocês também como casos, né, cases de feiras, de eventos internacionais bem-sucedidos, até por conta dos números que a gente tem de resultados, né? Então, em 2023, a gente teve um programa de internacionalização para a Espanha. A gente executou esse programa de internacionalização aproveitando o evento, o Mobile World Congress, que acontece lá, o evento já
enfim, né, super carta marcada, não tem nem o que se discutir sobre o Mobile World Congress como um evento gigantesco dentro desse meio de internacionalização, de tecnologia, perdão. Aí a gente aproveitou o acontecimento do evento para bolar, inclusive, uma agenda, né, de matchmaking, de contato com empresas, de entendimento do ecossistema de Barcelona, e isso se tornou, então, esse programa de internacionalização. E aí aqui a gente tem alguns dos resultados desse programa, né? Em negócios imediatos, as empresas lá participantes, elas alcançaram negócios imediatos, acordos firmados de venda de tecnologia no valor de 3.265.000, isso é o total de todas as empresas que participaram, e a expectativa para os próximos 12 meses de cerca de 7 milhões de dólares. A gente teve esse percentual de avaliação positiva de 100%, interesse de 90% numa próxima edição, e o valor investido por empresa participante, R$ 57 mil. Então, a gente vê aí que o ROI ele é significativo, né? E aí, quando eu digo valor investido por empresa, é o valor investido pela Apex, porque, de novo, né, e acho que reforçando um ponto que o Vael te trouxe, Brasil Edge Plus, perdão, ele é também gratuito, ele pode ser gratuito, ele é um programa que pode ser gratuito em uma das modalidades, e isso dá acesso a alguns dos nossos serviços. E quando a gente está falando da modalidade paga, o valor pago ele depende do faturamento da empresa. Então, não é nada muito fora do valor que a empresa tem condições de pagar. É um valor simbólico, eu mostro um pouquinho mais para frente, para ter acesso a esses serviços, acesso à possibilidade de participar de um evento como esse, né? Mas, enfim, fora o valor que a gente coloca, né, como contribuição associativa mensal para o programa, a participação, geralmente, nos eventos internacionais, ela não tem custo. Então, esse valor investido é o valor investido pela Apex para o programa, né, para esse projeto específico. A gente teve também, nos Estados Unidos, o MES Spring, que a gente fala, o Mid-Size Enterprise Summit. A história do Mid-Size ela é interessante, dos MES, né? MES Spring, a gente tem o Spring e o Fall. A história é interessante porque esse é um evento executado por uma empresa chamada The Channel Company, e o fundador da TCC, né, da The Channel Company, ele era participante do Gartner, ele fazia parte do Gartner, aprendeu como se faz evento, saiu do Gartner e começou a montar os seus próprios eventos. Qual que é a diferença? A gente estava falando de Mobile World Congress, a gente falou de Gartner agora, que também é um evento gigante no mercado de tecnologia. O MES Spring ele tem esse perfil, né, um evento focado em empresas de médio porte nos Estados Unidos. Então, é um outro nicho, ele tem uma pegada também diferente, porque não é somente uma feira, ele tem momentos específicos para que a feira aconteça, com stand e tudo mais, porque o foco dele são esses momentos chamados de boardrooms, que são momentos em que as empresas elas podem fazer seu pitch para essa série de pessoas aqui participando, que são os end users, né? São, de fato, os clientes, possíveis clientes ali a comprar as soluções de quem está apresentando. Então, a empresa, ela, por participar do Brasil Edge Plus e ser selecionada para participar de um MES Spring, ela já tem acesso a apresentar um boardroom como esse, e aí se conectar com diversos aí, end users, né? Usuários aí das suas soluções. A gente tem dentro do MES Spring também o Speed Networking, são essas mesas, né, para fazer o networking ali com alguns dos usuários, com outras empresas, entendedores, né, enfim, networking é sempre interessante, então esse também é outro ponto de foco, né, desse tipo de evento. Em 2023, a gente teve o MES Spring acontecendo em abril, negócios imediatos giraram em torno de $350 mil, e expectativa em 12 meses de 1.340.000. Avaliação positiva de 90%, interesse numa próxima edição 100%, e o valor investido por empresa, 59 mil. A gente teve uma missão Chile acontecendo também em 2023 para Santiago. Diferentemente de uma feira ou evento internacional, a missão do Brasil Edge Plus ela não é consolidada no mercado, porque não é uma feira que acontece independentemente da nossa participação. A missão geralmente é montada, a agenda de uma missão internacional, ela é montada pelo Brasil Edge Plus, pelo programa mesmo, a partir aí do interesse, da aderência que a gente vai notando entre as empresas aderidas,
e aí monta-se uma agenda institucional, uma agenda de contato, uma agenda de reconhecimento do ecossistema local, e, enfim, a Missão Chile aconteceu com esse foco, né? E é uma missão de prospecção de fato, né? Então ela não tem ela já não nasce por si só com uma ideia de já ser uma missão de promoção comercial, mas a gente nota que os números eles trazem um pouco dessa pegada, né, de ser de fato um evento internacional que traz retorno já por si só, né? Então, por mais que seja uma missão de prospecção, a gente já tem resultados positivos de negócios firmados, né? Então, 855 mil dólares de negócio imediato, cerca de 1 milhão a expectativa em 12 meses, 100% de avaliação positiva e 100% de interesse numa próxima edição, e 21 mil investido por empresa participante. O Exchange, ele aconteceu em agosto. O Exchange, ele é também executado pela The Channel Company. A diferença, você nota aqui pelos boardrooms, que a pegada do evento ela é muito similar. A única diferença de um exchange para um mid-size, né, que são aqueles eventos para empresas de médio porte, é que o exchange, as pessoas que estão participando como pessoas assim, interessadas em adquirir os negócios, né, as soluções oferecidas, elas não são usuárias finais das soluções, mas sim solution providers. Eu gosto de fazer um paralelo como se fossem representantes comerciais, parceiros com quem as empresas brasileiras conseguem firmar negócios para que ofereçam as suas soluções para o mercado americano. Então, cada uma dessas pessoas tem uma cartela de clientes, uma região dos Estados Unidos, talvez ali onde se concentre, consegue firmar um contrato com uma empresa brasileira e buscar vender essa solução para todos esses clientes ali dentro dos Estados Unidos. Então, essa é um pouco da diferença entre um exchange e um MESFOL. Ambas elas são executadas, são ambos os eventos executados pela The Channel Company, e eles têm aí a estrutura do evento, ela é muito similar, né? Então, a gente falou aqui dos boardrooms, a parte da feira, né, onde o networking ele é possível. O exchange de agosto do ano passado rendeu esses negócios, né, 700 mil em negócios imediatos, 1 milhão e 200 em expectativa para os próximos 12 meses, 100% de avaliação positiva, 100% de interesse e um valor de 87 mil investido por empresa. O MESFOL é o mesmo formato do MES Spring que eu tinha comentado, aconteceu em setembro do ano passado, negócios imediatos 210 mil, cerca de 1 milhão em expectativa para os próximos 12 meses, avaliação de 77%, interesse em 92%, 57 mil investido por empresa. Estou passando um pouquinho mais rápido nesses números para a gente se concentrar aí no que importa. Gartner é um gigante do mercado de tecnologia, ele aconteceu em outubro e ele parece ser gigante até já pelo valor investido por empresa, vocês notam que é um valor um pouquinho maior, mas a gente tem retorno, tem justificativa, a gente nota com os valores de negócios firmados pelas empresas que participaram desse evento. A gente foi com 21 empresas para o ano de 2023, quase 3 milhões as empresas conseguiram fechar em negócios imediatos. E quase 20, vou dizer quase 20, né? Porque é sempre bom chutar para cima, mas ali 16 milhões e meio, mais ou menos, de dólares de negócios, de expectativa de negócios para os próximos 12 meses. Então, se justifica, né, para a Apex um valor alto investido por empresas por conta desse retorno. Percentual de avaliação positiva para participação no Gartner de 100%, 95% de interesse numa próxima edição. O Web Summit, que a Clara comentou, aconteceu em Portugal, 3 milhões de negócios imediatos, 1 milhão expectativa para os próximos 12 meses, 91% de avaliação positiva, 82% de interesse, e esse foi um ponto fora da curva, porque a Apex, o Web Summit, a gente faz muito em parceria com a Apex. Então, diferentemente, deixa eu voltar aqui, diferentemente, por exemplo, desses outros eventos em que a participação é do Brasil IT Plus, então nós montamos o nosso stand, as empresas vão com o nosso apoio, nós estamos lá também para prestar suporte. O Web Summit ele é um evento em que a Apex já participa por si só em peso.
Então, nós não existe uma necessidade de fazermos, por exemplo, um stand, porque já existe um stand da Apex. Dito isso, né, o investimento que a Apex ela tem para o programa, ele é de zero, porque as empresas elas têm esse suporte da Apex lá em loco. Né? Então, a gente teve esse ponto fora da curva, que a Apex ela não investiu nenhum dinheiro para as empresas participarem nesse momento, e aí a gente teve, então, um retorno gigantesco aí do investimento de participação de cada uma das empresas que foram esse ano. Foram 9, se eu não me engano, a convite, então, da Apex. Os próximos eventos, na realidade, esse evento acabou de finalizar, né? Mas a gente ainda não tem os números para trazer para vocês, mas são eventos que ainda acontecem até o final do nosso projeto, que acontece agora em abril. Foi o Mobile World Congress, então, terminou na quinta-feira passada. As vantagens de participação com o Brasil Ed Plus, elas foram essas, né? Então, a gente teve entrada franca no evento com 3 credenciais para cada empresa, isso sem custo, né? Então, a empresa, sendo uma empresa aderida, e contribuindo mensalmente com um dos valores que dependem do seu faturamento anual, que eu mostro daqui a pouquinho, ela, por si só, se aprovada, já recebe 5 credenciais, 3 que a gente indicou para que a empresa leve, né, os seus colaboradores, os seus funcionários, e 2 credenciais, porque a gente entende que esse é um evento institucional. Vale a pena levar clientes, prospects, para olharem a empresa lá dentro, né, participando de um evento de tamanho peso. A gente teve reuniões de kickoff, orientações, a gente teve a contratação de uma consultora que apoiou as empresas na preparação do evento, então fazia reuniões remotas, né, antes do evento acontecer, para explicar como é que o evento acontece, o que é possível de fazer no evento. Ela também já conseguia montar agendas paralelas ao evento para essas empresas, para entendimento aí do ecossistema. Esse foi um evento que a gente teve uma parceria com o Consulado do Brasil em Barcelona, preparando também as empresas em 3 webinars que aconteceram antes do evento acontecer, divulgação da marca no OnePage virtual do Brasil Ed Plus, então toda essa visibilidade também é possível com apoio, e monitoramento de resultados pós-evento também, que é o que está acontecendo agora, né? Então, a gente está agora fazendo o levantamento aí com as empresas de como foi, os pontos de melhoria, pontos de destaque, pontos fortes que aconteceram nesse evento, para a gente, enfim, fazer esse pente fino e entender melhorias para a próxima edição. E um outro evento é o Soft Landing, ele se conecta muito com alguns pontos que a Clara trouxe de desafios e oportunidades. O Soft Landing ele é um programa de mentoria que a gente está fazendo em parceria com uma empresa dos Estados Unidos, baseada em Miami. Miami é um hub de tecnologia. Então, esse Soft Landing ele consiste em 3 semanas de imersão virtual. Então, são sessões expositivas, mentoria, são sessões expositivas sobre temas de relevância para as empresas que querem realizar negócios nos Estados Unidos, para fazer um soft landing, né, para pousar tranquilamente. Acho que talvez essa seja uma tradução literal aí do que o programa ele propõe, mas é uma pousagem, um pouso tranquilo em Miami como um hub de tecnologia para se preparar para expandir dentro do mercado americano. Eu tenho acompanhado as imersões virtuais e a Clara comentou sobre a internacionalização sendo um caminho interessante para aumento de valuation. Violet, pode falar? Estou me demorando, né? Eu acho que eu tenho que ir mais rápido. Vi que você levantou a mão. Não estou ouvindo. Se você está falando, você está mudo, Violet. Vou seguindo. Qualquer coisa me interrompe. Pode ser, bom. Paulo? Pode ser, assim, a gente já está partindo para os finalmente já. Tá. A gente vai só encorajar as pessoas a já deixarem as dúvidas aqui no chat, né? Porque assim que Perfeito. terminar a fala da Gabriela, a gente já abre para perguntas. Perfeito. Tô finalizando aqui, tá, gente? Não vou tomar muito tempo das dúvidas, não. Mas conectando ali com o que a Clara trouxe sobre a internacionalização ser um caminho para o aumento de valuation, por exemplo, nesse momento de imersão virtual, a gente está tendo, por exemplo, o preparo das empresas para... Você quer falar, Violet? Perdão. Não. O Paulo já falou. Vocês estão me ouvindo agora?
Estamos sim, tô ouvindo. Não, era só para realmente ver, Gabi, porque a gente já está indo para os finais, falta aí 20 minutos, e tem mais perguntas e respostas ainda para o pessoal, né? Tranquilo, estou finalizando já. Valeu. Então, a gente está tendo esse momento de preparo das empresas para fazerem pitches de vendas ou pitches para investidores, né? E aí a gente vai ter uma imersão presencial em Miami acontecendo em março, 6 dias de preparação intensa, que fecham, né? No último dia a gente vai ter o Demo Day, né? Em que experts do mercado vão participar desse evento. É um evento gigantesco, e aí as empresas elas fazem seu pitch de vendas ou pitch de investidores para especialistas qualificados do setor. Então, esse é um programa super interessante, porque ele por si só não é uma feira onde as empresas, onde se tem, por exemplo, já por si só uma pegada de promoção comercial, de venda, mas de fato de mentoria, de preparação para entrar nesse mercado americano. De repente, nesse último dia, a gente tem aí, enfim, empresas sendo muito bem-sucedidas, conseguindo aí vender suas soluções também. Em termos de inteligência de mercado, a gente propõe aí alguns estudos, mentoria de think tank, muito em parceria com o Gartner, que é esse hub, que é esse think tank por si só, e consegue nos apoiar nesse incentivo a conhecimento voltado para esse processo de internacionalização, e alguns booklets dos nossos programas de internacionalização. Para o nosso biênio de 2024 a 2026, aqui estão os países, eu comentei que ia trazer eles, não mudam muito, né, de um biênio para outro, porque de fato são esses os países que eu acho que são consolidados nesse mercado de tecnologia. Aqui a gente tem o calendário previsto de feiras e missões internacionais acontecendo entre 2024 e 2026. Eu posso mandar essa apresentação depois para vocês, para vocês terem acesso, mas algumas delas consolidadas, como eu comentei, MES, Gartner, Web Summit, isso a gente não muda porque funciona, né? E aí eu acho que as missões aqui é o que mais diferencia, porque são as missões as quais a gente monta a agenda, né? Então, no Reino Unido, Canadá, África do Sul e Israel. Aqui a gente tem alguns clientes, né, falando um pouquinho sobre o Brasil IT Plus, né, a ideia de estar junto de quem faz o processo de internacionalização, podendo ter networking, podendo ter apoio no processo de internacionalização, como isso faz com que seja mais fácil, de fato, né, menos doloroso a entrada no mercado internacional. Então, aqui alguns outros clientes também comentando. Aqui a diferença de modalidade, né, da participação nos planos do Brasil IT Plus que eu comentei. Então, a gente tem a modalidade Free e a modalidade Premium, que permite a participação nesses eventos, nesses programas. E aí, o que eu tenho comentado, né, a contribuição mensal sendo definida a partir do faturamento anual da empresa. Isso é o que está vigente no momento, isso muda agora para o próximo biênio, mas a gente, enfim, como ainda está nesse processo de negociação com a Apex, ainda não tem definições claras sobre valores, enfim, mas isso vai mudar um pouquinho. Mas é bem possível de notar que os valores eles são simbólicos perto do faturamento anual da empresa, e é uma das formas aí de contribuir para que o projeto se mantenha, inclusive contribuir para que o projeto continue acontecendo, né? Porque como um projeto da Apex e uma política pública, é sempre interessante a gente lembrar que a Apex ela também necessita que a gente apresente contrapartida, então que a gente mostre que as empresas também investem no seu processo de internacionalização. E uma das formas de mostrar esse investimento é através, inclusive, dessas contribuições, né? A proposta de que a empresa está participando de um programa, né? Fazendo aí a contribuição para participar desse programa, como uma forma de se aprimorar o seu processo, né? Acertar mais dentro do processo de internacionalização. Aqui é um pouco do nosso time, de quem faz o Brasil IT Plus, tem os nossos e-mails aqui, mas com este e-mail aqui vocês conseguem ter um contato direto com toda a equipe. E é isso, tentei, enfim, condensar aqui no final, falei demais, né, gente? Peço perdão aí, mas obrigada pela oportunidade, eu estou super à disposição aí para a gente tirar mais dúvidas nesses minutinhos finais. Legal, Gabriela, muito obrigado pelas suas elucidações. Pessoal, para deixar bastante claro a todos, vamos só fazer um pensamento aqui muito rápido. Eu vi ali num dos investimentos de 25, vamos colocar uma média de 25 a 30 mil lá para um evento. Quantas feiras nós participamos do mercado nacional que você paga 2 vezes mais que isso?
E você vai ter o projeto, você vai estar numa feira internacional, conhecendo seus concorrentes, conhecendo seus compradores. A exportação de serviços, ela é muito mais rápida, né, basicamente, mas é claro que você precisa se preparar. Então, o PIX prepara você na exportação de serviço, o que deve ter, porque basicamente é vender e apertar o botãozinho para fazer já o download ou o upload ali, basicamente. Então, você tem um projeto que é a Apex Brasil, que é executado, o PIX é executado pela CIRP, daqui de Rio Preto, te dá as ferramentas iniciais, e aí você tem o projeto, né, do Brasil IT Plus, que só vai olhar o seu setor, porque eles são da Softex, a parceria da Softex com a Apex. É basicamente ter um canhão de luz iluminando a frente para você falar, ó, tá, essas são as oportunidades, mas não adianta, pessoal, tem que estar lá fora, tem que participar das feiras. E o seu produto, se o seu serviço é bom e você garante, lá fora vai ter muita gente que vai querer também, tá? Eu vou abrir agora para as perguntas. A gente tem aí pouquinho tempo, nós temos aí uns 15 minutinhos, mas a gente acredita que nós conseguimos ir um pouco mais rápido aí nessa questão, se as meninas puderem dar um pincelado geral, né, sobre isso. A primeira pergunta que eu queria fazer, tanto para a Clara quanto para a Gabriela, um case, falar um case interessante de um caso que alguma empresa, alguma indústria, seja que você já atendeu, Clara, ou seja que você viu, Gabriela, no projeto Softex, um case interessante, uma empresa que foi com uma expectativa e foi superado, né? E por que foi superado? O que ela aprendeu participando de uma feira internacional? Posso começar? Que eu estava até com a mão levantadinha rapidinho. A pessoa não consegue ficar quieta, né? Só para elucidar um ponto ali do que o Vaelt trouxe, gente, ele falou, por exemplo, dos valores que são investidos para participação no projeto, e é importante reforçar que esses valores não são investidos pela empresa, eles são investidos pela Apex. Então, a empresa, na realidade, por estar aderida ao Brasil IT Plus já por si só, ela tem, né, dentro do processo seletivo, se aprovada para participar de algum desses eventos, não há custo, né, para a empresa em participar dele. Então, esse é um ponto importante aí de elucidar. Então, você vê aí que o retorno é extremamente relevante, né? Você tem a possibilidade de participar de um evento internacional de tamanha magnitude como esses eventos que eu trouxe, sem nenhum investimento por parte da empresa, no sentido de pagar a inscrição, o ingresso, né? Porque isso está contido dentro da participação dessa empresa no Brasil IT Plus. Claro que só o que a empresa paga são os custos logísticos, né? De viagem, de hospedagem, alimentação. Enfim, só para esclarecer esse ponto. E acho que já para responder, então, o que o Vaelt trouxe, eu acho que tem dois cases legais, assim, de ser trazidos no Brasil IT Plus, e, óbvio, um é de uma empresa relevante já, né, com internacionalização já avançada, que é a Rocket Chat, não sei se vocês conhecem, mas eles trabalham com cibersegurança, e eles são clientes ali aderidos do Brasil IT Plus e atuam muito como fomentadores do programa, justamente como uma empresa que ajuda a construir o programa, né? Então, aquilo que eu comentei, não é só o programa que atende as empresas, mas as empresas elas também contribuem para o aprimoramento do programa. Então, a Rocket Chat ela é uma dessas empresas que está aí ajudando a construir o programa. É uma empresa de cibersegurança super reconhecida no mercado, atende a Marinha dos Estados Unidos. Então, ter a possibilidade de se conectar com empresas desse tamanho também, que já estão, acho que, né, já trilharam um caminho de internacionalização, pode ser interessante para uma empresa que está iniciando, para justamente aprender com os erros, aprender com os acertos, né, e traçar caminhos similares. E uma outra empresa que é a Pulsos, eu trouxe aqui a fala do Vini, ela é legal, interessante também enfim, comentar, porque a trajetória de internacionalização delas, ela é um pouco diferente, porque a primeira venda que eles fizeram internacionalmente foi uma venda reativa, né? Então, eles foram, a Clara comentou isso, é muito difícil vocês serem acionados internacionalmente. Aqui, você quer receber em dólar e me vender a sua solução? Isso é muito difícil de acontecer. Aconteceu com a Pulsos, eles fizeram uma venda reativa, foram acionados internacionalmente, e isso acabou se tornando um processo de internacionalização orgânico, mas um case de sucesso, talvez no caso deles,
mas é sempre interessante que seja feito o contrário, né? Então, a venda ela seja proativa, porque a empresa está preparada para atender ao mercado internacional. Se preparou para entender qual que é o tipo de preço, né? A precificação do seu produto internacionalmente. Entendeu qual que é o mercado prioritário para si mesmo, né? Então, acho que são alguns dos cases, assim, muito brevemente, para trazer para vocês que, enfim, a oportunidade de participar do Brasil 8 Plus pode possibilitar de contato também para vocês. Show. Eu queria também trazer 2 cases aqui rapidinho, que eu acho que se conectam super com o que a Gabriela falou, na ideia de que não existe um momento certo para você começar a exportar ou você internacionalizar a sua empresa. Isso é um momento muito particular de cada empresa, de cada solução que vocês desenvolvem. E também vou trazer aqui 2 exemplos de empresas que a gente atendeu dentro do International Tech Hub e que as duas internacionalizaram em momentos distintos. Uma primeira empresa, ela se utilizou daquele conceito Born Global que eu comentei com vocês, então ela já nasceu global. É uma solução que ela faz o monitoramento de incêndios florestais, então ela estava naquele período de preparação, de MVP, ela estava ainda se organizando enquanto empresa no Brasil, e nesse primeiro momento ela teve contato com um cliente de Portugal. Então, a primeira venda que a empresa fez foi uma exportação. Então, ela se utilizou desse conceito de Born Global e hoje ela já atende também mais clientes estrangeiros. Então, ela já fez a sua exportação desde o dia 1. Em contrapartida, uma outra empresa que a gente atendeu também aqui, ela é de São Paulo, se eu não me engano, e ele tem uma solução voltada para ferrovias. Então, perfeito, a empresa se consolidou no Brasil, ela já é uma empresa que tem já um mercado há alguns anos, e a gente sabe que as ferrovias aqui no Brasil, elas são muito limitadas, nós não temos uma malha ferroviária muito grande. Então, a partir do momento que ela conseguiu ter uma abrangência muito bacana aqui dentro do Brasil para atender as ferrovias, ela foi então olhar para o mercado internacional. Então, são 2 movimentos diferentes. Talvez um processo reativo, esse primeiro exemplo que eu dei para vocês, onde ele foi encontrado de uma empresa internacional desde o dia 1, e o outro que foi um movimento ativo, tem uma consolidação legal no Brasil, tem um mercado legal e vou prospectar novos clientes. Então, só para exemplificar que não existe uma trajetória universal de internacionalização, cada empresa tem o seu momento, porque ela tem as suas especificidades, mas que nem a Gabriela falou, o importante é nós estarmos preparados e contarmos com essas entidades de apoio para que vocês consigam ter uma exportação, uma internacionalização de sucesso. Muito bom, muito bom. Obrigado aí pelas respostas, meninas. Eu acho que eu não estou conseguindo achar minha câmera aqui. Pronto, já apareci de novo. Eu queria fazer outra pergunta. Que mercados vocês acreditam que são mercados... Existem mercados mais fáceis e mercados mais difíceis para dar início num setor de tecnologia? Países que vocês consideram mais simples de se iniciar um processo de internacionalização e mais difíceis, e por quê? Posso começar, Gabi? Pode, claro. Eu acredito que sim, Valt, existem países que são mais fáceis de nós fazermos. Agora, falo de uma exportação especificamente dito, porque a gente pode entrar no processo de abertura de empresa, instalação de filiais, né, que daí também a gente já entra numa outra seara, mas eu acredito sim que existem países que sejam mais fáceis para a gente exportar a solução em questões de meios de recebimento e na parte de tributação. Que nem eu comentei para vocês, por exemplo, aqui no Brasil hoje a gente não tem esse monitoramento ainda para fazer as exportações, mas pode ser que dentro dos outros países eles já tenham esse sistema para fazer a importação. Então, olhando lá dos Estados Unidos, por exemplo. Então, acaba que os países onde eles são mais acostumados a fazerem importação de tecnologia e estarem dentro do comércio internacional, esses fluxos eles acabam sendo um pouco mais claros e tendo também empresas que vão apoiar vocês nesses processos. Então, quero fazer uma exportação para os Estados Unidos, para Portugal, para o Canadá. Existem várias entidades, câmaras de comércio, até mesmo associações de tecnologia lá dentro que vão conseguir dar o apoio para as empresas. Tá? Mas isso não quer dizer que outros países, talvez países menores, eles não demandem a solução das empresas também. Muito pelo contrário, as soluções são muito demandadas.
o que vai acontecer é que nesses países menores pode ser que a empresa não conte com tantas entidades de apoio e que os fluxos sejam um pouco mais complicados para vocês fazerem essas vendas, tá? Não quer dizer que sejam impossíveis, é só porque vai demandar um pouquinho mais de esforço das empresas. Então, países que seriam, entre aspas, mais fáceis de a gente fazer uma exportação em relação a esse conhecimento do processo, seriam os grandes países que a Gabriela comentou, Estados Unidos, Canadá, Portugal, hoje em dia, mas de uma forma geral é totalmente possível a gente exportar para qualquer país, tá? Eu acho Muito que legal, Clara. Perdão, Vaelt. Acho que só para dar, assim, continuidade, porque a Clara, ela, enfim, a resposta dela é completa, né? Não tem muito o que agregar. Mas eu acho que, assim, tem alguns, vou dizer, macetes que podem ajudar nesse processo, que é o seguinte, você ter uma boa... A gente fala muito de preparação, mas o que é preparação, né? É você entender precificação internacional, é você entender se tem product market fit, se a sua solução tem fit com aquele país, né? É entender, talvez, as verticais, né? Então, eu falei, por exemplo, a gente falou de cibersegurança, isso está muito em voga em Israel, né? Então, eu acho que isso também pode apoiar, porque Vael te perguntou se tem países que são mais fáceis. Eu acho que entendendo esse contexto facilita ao chegar em países específicos, né? Então, só complementando com esse ponto. Gabi e Clara, fica aqui já uma provocação, tá? Que depois nós conversarmos com a Érica Andreu, lá da PET, para que nós possamos fazer, de repente, quem sabe, um network, um cursozinho, um curso de Product Market Fit, por exemplo, onde cada empresário vai saber onde está o fit ideal do seu produto, já para poder fazer uma entrada no mercado internacional. Pessoal, eu quero abrir perguntas também aos outros, tá? Eu já disse anteriormente, levantem as mãos aqui, clica lá em levantar as mãos, ou coloca no chat, quem quiser fazer a pergunta, ou já abre e vai falando. O Vitor já fez uma pergunta aqui, Vaelt. Ah, tá, boa. Qual que é a pergunta, Paulo? Manda aí. Há vantagens para exportar serviços de tecnologia para o Mercosul, se comparado com os Estados Unidos, por exemplo? Há vantagens. No caso de custo, por exemplo, de serviços, porque a grande vantagem, no caso de diz respeito a produtos, além de você não ter oneração, né, não ter um imposto nenhum, eu estou complementando a pergunta, é que na importação, o comprador ele também não paga imposto de importação, né, sobre o produto. Só que eu não sei se serviço você teria esses impostos, né? Então, tem alguma vantagem nesse sentido, meninas? Eu diria que, em questão de impostos e de tributação, em relação a termos esse bloco econômico, nós não temos nenhuma facilidade, nenhum diferencial. Mas eu acho que um diferencial muito bacana, talvez até a Gabi, não sei se ela vai concordar comigo, é porque os Estados Unidos, sim, é um grande mercado onde existe muito potencial para a gente vender as nossas soluções. Só que os Estados Unidos é um país extremamente competitivo. Então, existe muita demanda e existe muita oferta. Então, ali é um mercado difícil para a gente entrar, até mesmo pela questão cultural ali, de diferenciação. Enquanto a América Latina, os países aqui da América do Sul, nós temos um mercado muito grande e um mercado muito potencial, onde nós temos uma menor concorrência. Então, não é talvez que aqui seja mais fácil nós entrarmos, mas é porque talvez a gente tenha menos concorrência e essa entrada vai ser um pouco mais facilitada. Então, a vantagem que eu veria de Mercosul em relação aos Estados Unidos seria por essa grande competitividade do mercado americano e talvez essa dificuldade de entrada, tá? Aqui na América Latina, acredito que nós tenhamos uma entrada um pouco mais facilitada por essa questão. Eu acho também. Eu acho assim o seguinte: os Estados Unidos ele é um mercado já muito aquecido, né? E aí, quando a gente, por exemplo, está falando de wow statement, né? O pitch certo que a gente precisa fazer para vender para os Estados Unidos. O que a gente nota, por exemplo, de inclusive especialistas dos Estados Unidos na hora de, enfim, melhor direcionar as empresas brasileiras é sempre vender com a ideia de que, porque o mercado dos Estados Unidos, o mercado de tecnologia que atende os Estados Unidos é a Índia, né? Então, por que o Brasil, né? Por causa de proximidade cultural, por causa de questão de horário, né? Enfim, horário parecido, geralmente é isso que ganha. E preço, obviamente.
mas a questão que a gente tem com o Mercosul, ela é muito similar nesse sentido. Então, eu acho que as variáveis que são consideradas são similares, né? Então, a gente tem cultura parecida, a precificação também é um ponto de vantagem, e o mercado não é um mercado tão aquecido como os Estados Unidos. Eu acho que isso linka com o que a Clara comentou. A gente tem menos competitividade. E a gente tem também uma possibilidade de exploração de setores, né? Por exemplo, a gente estava falando dois mercados prioritários do Brasil de exploração, Chile e Colômbia. A gente teve recentemente e vocês podem consultar, inclusive, no YouTube da Softex, a gente teve um webinar que foi dado por um especialista da Apex sobre a venda de TIC, né, de TI para Chile e Colômbia, na realidade, para o setor público do Chile e da Colômbia. Então, existe possibilidade, por exemplo, de participar de licitações públicas nesses países. Né? Então, a variedade de setores que podem ser atendidos pela tecnologia brasileira é um dos pontos aí que a Clara também traz. Existe variedade de setores, existe menos competitividade e aí mais espaço para participação. Aliás, eu conheço algumas empresas que estão aqui. Depois, Gabi, seria muito legal até o próprio o BIM entrar em contato com vocês, porque a Informa Solutions é a maior empresa de software para rádios do Brasil, tá? A maior do Brasil, e eles já estão, inclusive, se internacionalizando, são no setor de tecnologia da informação, são um dos maiores aqui da nossa região, e tem todo sentido eles fazerem parte do projeto de vocês, tá? Fazer parte aí do Brasil IT Plus, para que eles possam realmente participar das feiras internacionais. E você, pessoal, que está aí também, que tem uma empresa de tecnologia, quer iniciar um processo de exportação, como eu já falei, o PayEx, ele está aqui em Rio Preto, tem um núcleo operacional, ele tem mais de 60 núcleos operacionais, ele já auxiliou milhares de empresas a exportarem, os técnicos levam conhecimento direcionado. Então, não perca seu tempo. Se você quer fazer o projeto, quer dispor do seu tempo para poder fazer esse maior projeto de qualificação para exportação do mundo, vocês têm que mandar uma mensagem urgente, porque nós estamos com pouquíssimas vagas, não tem nem 40 vagas, que a gente usa até maio do ano que vem. O Gabriel da Apex Brasil está aqui, ele já prometeu que vai dobrar as nossas metas já, né, Gabriel? Vai dar mais 125 vagas, né, Gabriel? Já está até gravado aqui já. Eu gostaria, mas essa decisão depende só de mim, né? Eu sei. Quero aproveitar, deixar que o Gabriel, por favor, dê suas palavras finais. E aí, depois, se alguém quiser também fazer outras perguntas, estamos aqui à disposição. Mas eu quero dar agora a palavra ao Gabriel Machado, que é coordenador aí do projeto PayEx, aqui da nossa região, responsável pela nossa região. Ele é lá de Brasília, da Apex Brasil. Vamos dizer que é a grande responsável, grande chefe aí desse projeto, de todas as parcerias que são feitas. Então, muito, muito obrigado pela sua presença, Gabriel. A palavra é sua. Obrigado, Vaelt. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Claro, pela apresentação. Acho que foi muito bom, assim, para as empresas terem um pequeno contato, né? Colocar um primeiro tijolinho na jornada exportadora delas, né? E eu fico muito feliz que a gente tem aqui uma boa adesão, né? De participantes. Quem se inscreveu, praticamente todo mundo está aqui, eu acho. E contem com a gente aqui na Apex Empresas. Todas as demandas que vocês precisarem, se a gente não souber, a gente vai buscar alguém que saiba. O nosso objetivo aqui e a nossa moral de existência é ajudar vocês a entrarem nos mercados internacionais. Então, ajudar vocês a abrir 1, 2, 3, 4, 5, 6 mercados, e quantos vocês quiserem, para que vocês conquistem o mundo, tragam informações, divisas, tecnologia, conhecimento, e estejam aí em vários países. Além do que as colegas colocaram, temos também inúmeros outros programas pela Apex, programas voltados para empresas de bens, programas voltados para empresas de serviço, para quem quer expandir internacionalmente, temos qualificações para isso também, que aí futuramente vocês podem também acessar. Para quem está já nessa fase de promoção comercial, de acessar mercados, temos as outras feiras realizadas, a Gabriela já pincelou um pouquinho, né? Outras feiras realizadas pela Apex, e aproveitem, o setor de vocês é muito dinâmico, é muito mais, digamos assim, descomplicado, no sentido de que
tem menos barreiras a enviar um produto, então talvez a negociação seja até mais fácil para vocês no mercado internacional. Vocês já nascem com um pensamento global, né? A Clara trouxe isso do Born Global, né? Então aproveitem isso, se imbuam disso, conquistem mercados. Quem quiser conquistar, tá com mais receio, vai aqui pela América Latina, é mais perto, é mais fácil. Quem é mais ousado pode tentar mercados mais arriscados, dependendo do apetite pelo risco, do capital que se tem, né? Mas façam isso de maneira ordenada, coordenada, organizada e bem pensada, com a ajuda das colegas aqui e do projeto PayEx e da Apex Brasil. Então, assim, o Apex existe para vocês e por vocês, então eu agradeço muito a participação, parabéns pelo evento, parabéns pelas apresentações, e eu fico sempre à disposição aqui, eu e meus outros colegas que são analistas aqui da Apex, que cuidam dos projetos PayEx e de outros também. Muito obrigado.